Oi, terceiro ano. Olha, aula de português. E aí, hoje eu não montei a nossa salinha. Na verdade, a nossa salinha já está pronta, tá? Eu fiz uma salinha nova. Só que, como hoje é aula de interpretação de texto, o que a Tia Aline fez? Eu não vou mostrar a salinha para vocês hoje, vou mostrar a salinha para vocês amanhã, que a gente vai vir com conteúdo de português novo, tá? E como segunda-feira é mais corrido, na parte da manhã, a gente tem que ir para a escola, e os pais de vocês têm que pegar as atividades. Então, eu não vou mostrar essa linha para vocês hoje. Amanhã a gente mostra direitinho, tá? E a tia fez os slides, como a gente faz em todas as aulas. Então, hoje a tia já abriu diretamente no livro, tá? Eu quero que vocês abram os livros de vocês na página 32, capítulo 8, tá? O que nós vamos fazer aí primeiro? Observar essa imagem que nós temos aí. Olha, o que está dizendo aqui? Olha, nas trilhas da preservação. Então, que a gente já entende que é sobre preservar a natureza, o meio ambiente. Vamos ver o que está falando aqui para a gente nesse pontinho amarelo aqui, tá? Olha, a natureza nos oferece tanto recurso que não somos capazes de retribuir tanta generosidade. Precisamos apenas nos esforçar para manter tudo como está. Isso é preservação. Isto é consciência ecológica. Então, olha só, a natureza é tão bonita, tão bela, é tudo tão perfeito, Deus fez tudo tão perfeito, que a única coisa que a gente precisa fazer, na verdade, é o quê? É preservar a natureza. Então, o que a gente vai pensar aqui agora? É correto eu ir nesses lugares e danificar, e cortar, e queimar? Não é legal. Eu tenho que preservar a natureza, né? Eu tenho que aproveitar o que a natureza está me dando. O que a natureza me dá? Me dá uma boa vista, me dá um ar puro, né? Eu posso relaxar quando estou na natureza. E aí, o que eu tenho que fazer para retribuir? Eu tenho que preservar, né? E aqui até perguntas, aqui, ó, o que as pessoas retratadas nessa fotografia estão fazendo? Estão olhando lá, eles estão lá ali no meio da natureza, eles estão observando, né? Você já visitou algum lugar de preservação ambiental, né? Aqui em Caldas, tem ali onde tem a serra, né? Lá é um lugar bem legal também. Então, se você já teve a oportunidade de ir, você sabe bem como que é estar assim no meio da natureza. Se você nunca foi, você pode depois, um dia, quando tudo isso passar, ir lá visitar, né? Como você acha que devemos nos comportar e que atitudes devemos ter para preservar a natureza? Converse aí com a sua mamãe, com o seu papai, o que você acha que a gente tem que fazer para preservar a natureza, né? A gente pode jogar lixo, a gente pode cortar as árvores, a gente pode colocar fogo, né? Então, vamos pensar direitinho o que a gente precisa fazer para preservar a natureza. E aí, hoje, a leitura, na verdade, é uma leitura diferente do que nós estamos acostumados a fazer. Normalmente, nós estamos acostumados a ler um texto e tal. E hoje nós vamos ler de uma forma diferente. Então, olha só. Que ação do ser humano causa a destruição do meio ambiente? Que ações dos seres humanos causam a destruição do meio ambiente? Né? Por exemplo, o que o ser humano faz que pode destruir o meio ambiente? Né? Olha só, jogar lixo, cortar, né? Colocar fogo, maltratar os animais, porque a gente sabe que na natureza tem os animais que eles vivem ali, precisam daquilo ali, né? Então, tem muita gente que vai lá, caça, maltrata, né? No dia a dia, você toma atitudes para preservar a natureza? Quais são as atitudes que você toma para preservar a natureza, né? Observe apenas a imagem do anúncio abaixo sobre qual assunto. Observe apenas a imagem, a imagem do anúncio abaixo. Sobre qual assunto você acha que ele vai tratar, né? Olha só, vamos ver o anúncio? Olha aqui, que coisa mais linda, gente. Eu acho lindo. Eu acho... Às vezes... Opa! Às vezes você pode falar assim, ah, professor, não é tão lindo assim. Ah, eu acho lindo os macaquinhos, gente. E olha aqui, vamos observar esse anúncio? Olha, o macaquinho tá aqui
que ele está tampando os olhos do filhotinho. E aí aqui está escrito que os olhos não veem, a natureza sente, né? Então, olha só, aqui está mostrando, falando sobre a preservação da natureza, a preservação dos animais, né? Quando você coloca fogo, às vezes a gente vê, nessa época do ano mesmo que nós estamos, a gente tem visto, você assiste o jornal, você pode ver muita queimada acontecendo, muito incêndio acontecendo nas florestas, na mata. Aí, às vezes, acontece por causa do próprio calor, isso é normal. Mas, às vezes, acontece da pessoa colocar fogo. E aí, o fogo se alastrar, porque o tempo está seco. E aí, quando isso acontece, os animais morrem queimados. Gente, eu fico com muita dó. Meu coração dói demais quando eu vejo esse tipo de coisa, né? E aí, aqui, essa imagem mostra bastante isso, sobre o que os olhos não veem, a natureza sente. Às vezes, a gente não está lá fazendo, não está vendo, mas a natureza está sentindo, não é verdade? Então, está falando sobre preservação da natureza, né? Então, olha aqui, ó, vamos ler o anúncio. Vamos ler o anúncio propaganda e descobrir se você adivinhou o conteúdo, né? Você adivinhou o conteúdo, né? Como que você vai ler esse anúncio aqui da propaganda? Você vai observar o que tem na imagem, né? Essa é uma forma de leitura? Opa! Essa é uma forma de leitura? É uma forma de leitura. Ler não é somente você ler palavras, como a gente está lendo aqui no livro, como vocês estão lendo aí. Ler é a gente também ler imagens. A gente consegue ler e entender o que está querendo passar para a gente só com uma imagem e com um anúncio, por exemplo. Aqui é essa imagem do macaquinho tampando os olhos, né, do seu filhotinho, e aí está escrito que os olhos não vê, a natureza sente. Então, o que está querendo dizer é que ele está tampando os olhos para o filhotinho não ver o que acontece com a natureza, com a natureza sendo maltratada, com os animais sendo maltratados. Então, ele está tampando os olhos ali do filhotinho para que o filhotinho não possa ver, para que ele não sinta, né? E aí, o que eu quero que vocês façam? Então, vocês já descobriram hoje que também a gente pode ler não somente texto, palavras, mas que a gente consegue ler também imagens, não é verdade? Vamos lembrar aqui, ó, quando você lê, você já leu algum gibi, alguma história em quadrinho? Com certeza você já leu. Quando você lê história em quadrinho, você não lê somente o que está escrito lá nos balãozinhos falando, você lê também o que está escrito e você lê a imagem. Porque quando você vê o desenho, você entende muito melhor o que está escrito lá no balãozinho, não é verdade? No texto, na fala, no diálogo lá. Então, hoje você aprendeu que leitura não é somente a gente ler o texto, né? A gente está lendo também a imagem. A imagem também nos passa uma mensagem. A gente consegue entender o que a imagem está passando para a gente. Não é verdade? Então, hoje, vocês vão fazer a atividade para mim da página, eu anotei aqui, página 35 a 37, tá bom? 35 a 37. Então, a aula de língua portuguesa hoje é somente isso, a interpretação de texto, e hoje um texto diferente, uma imagem. Eu não vou responder com vocês lá as atividades, mas, por exemplo, vamos lá, olha, só para vocês terem uma noção, para a gente entender aqui, ó. Interpretação escrita. Releia a frase que aparece em destaque. Que os olhos não veem, a natureza não sente. Essa frase é chamada de slogan. Então, é uma coisa que vocês aprenderam aí agora. Uma frase que vem numa imagem é o slogan daquela empresa, né? Por exemplo, aqui, ó. Quem postou essa imagem foi aqui, ó, Greenpeace. Né? E ela usou essa frase como slogan, que é o quê? É algo para chamar atenção, certo? E aí, olha só. Olha, essa frase é chamada slogan, assinale as alternativas que apresentam suas características. Esse texto é um texto curto, um texto longo, um texto que causa impacto e um texto de fácil memorização. Quais são as alternativas? Então, aqui não está falando a alternativa, mas sim as alternativas. Então, esse primeiro, essa número 1, letra A, eu vou ajudar vocês, para vocês entenderem. Então, esse texto é um texto o quê? Um texto curto,
é um texto que causa impacto, a gente fica impactado de ver lá o macaquinho tampando os olhos do filhote, e é um texto de fácil memorização. Por quê? Porque vocês nunca mais vão esquecer essa imagem aqui do macaquinho tampando os olhos do filhotinho, para que ele não veja lá a natureza sendo maltratada, os animais sendo maltratados. Entendeu? Então, como que esse texto é? Ele é um texto curto, ele é um texto que causa impacto, você se sentiu impactado de ver os animais, e um texto de fácil memorização. O que é fácil memorização? É quando eu gravo com facilidade na memória, né? Então, o número 1 está aí respondido para vocês entenderem como que funciona, né? E aí hoje vocês entenderam... Tá travando? Aí. E aí hoje vocês entenderam como é que funciona a leitura, não só de texto, mas a leitura de imagens, tá bom? Então, voltou normal? Voltou. Então é isso. Aí agora eu vou parar de compartilhar a tela aqui para finalizar com vocês. Aí. Então é isso. Faça um exercício na página 30 e, deixa eu olhar aqui de novo, 35 a 37. E amanhã eu trago a correção e trago a sala de aula novinha para vocês que a Tia Aline fez ontem, tá bom? Ficou bem bonitinha. Tem uma surpresinha para vocês, tá? Então, por hoje é só. Boa aula para vocês, que a gente comece bem a semana. Hoje é segunda-feira e vamos que vamos, tá bom? Tchau!